Eu sou tia de Arcturus. Falarei com você agora sobre grupos de alma, círculos familiares, encarnação e o grande reordenamento que ocorre nas relações humanas. Aqueles entre vocês que conseguem sentir uma atração crescente por certas pessoas, lugares e chamados compartilhados, compreenderão este capítulo atual com muito mais clareza, uma vez que a estrutura mais profunda de um nascimento seja lembrada. Para sementes estelares, para servidores do coletivo e para aqueles que recentemente começaram a perguntar por que um vínculo parece antigo enquanto o outro já começou a se soltar, este assunto carrega valor imediato. Muito antes de um corpo humano ser habitado, a alma permanece dentro de uma visão mais ampla de si mesma. Este estágio carrega visão honesta, reconhecimento gentil e continuidade. Uma alma contempla o que foi aprendido, o que foi deixado inacabado, quais dons amadureceram e que tipos de condições terrenas trarão a próxima camada à frente com a maior precisão. A alma nunca lê uma encarnação como um evento isolado. Cada capítulo é visto como parte de uma tapeçaria maior, e cada troca com outro ser é compreendida em relação a um arco de evolução muito mais longo. Uma encarnação é selecionada com cuidado. Questões de serviço, harmonia, trocas inacabadas, talento adormecido e a incorporação da sabedoria são todas parte da consideração. Às vezes, a alma pode ver como uma troca não resolvida de uma era pode ser equilibrada através da bondade em outra. Um nascimento é uma entrada na matéria através de um capítulo cuidadosamente preparado. Antes que os pais sejam escolhidos, um ajuste ocorre entre a alma e várias linhagens familiares possíveis. Dentro de cada linhagem, há uma atmosfera composta por ancestralidade, temperamento, crença e as histórias daqueles que vieram antes. Um lar pode oferecer estabilidade e cuidado direto. Outro pode oferecer contraste que desperta discernimento, resiliência e compaixão. A alma sente qual linhagem familiar chamará à frente as qualidades que ela veio desenvolver. Durante este estágio, os pais são vistos como participantes de um arranjo mútuo. O ensino se move em ambas as direções. A criança chega para receber, agitar, despertar e contribuir. Da mesma forma, a criança pressiona lugares fechados dentro dos adultos, trazendo velhas mágoas ou talentos à superfície. Ao lado da escolha dos pais, vêm outras seleções. A geografia importa, assim como o idioma e o período histórico. O design do corpo também importa. Certos corpos são escolhidos para sensibilidade, outros para resistência. A cultura torna-se parte do currículo. Juntos, esses fatores criam a paisagem inicial através da qual a alma começa seu capítulo humano. Há um entendimento compartilhado de que a experiência na Terra exigirá um esquecimento temporário. Sem esse véu, os primeiros anos carregariam muito menos profundidade e descoberta. Essa cobertura temporária protege o frescor e dá à encarnação humana sua imediatidade, seu realismo emocional e seu poder transformador. Uma vez que o nascimento ocorre, a vida inicial torna-se uma sala de espelhos. Os cuidadores mostram à criança como é a proximidade, como a aprovação é dada, como a afeição é expressa. Antes que qualquer linguagem espiritual esteja disponível, a alma já está reunindo material de cada olhar e clima emocional na casa. Matéria-prima está sendo reunida para despertar posterior e compreensão posterior de si mesmo. Da visão da alma, essas impressões são fundamentais, porque a vida familiar inicial dá forma às primeiras questões internas. Sou visto? Sou bem-vindo? Há espaço para a minha natureza aqui? Uma alma que pretende servir amplamente mais tarde, frequentemente escolherá um ambiente inicial que fortalece capacidades específicas. Algumas sementes estelares
entram em famílias onde sua origem maior permanece oculta, e essa ocultação desenvolve independência e escuta interna. A troca de papéis entre encarnações explica por que os laços familiares podem parecer em camadas. Uma filha pode ter atuado uma vez como guia ou mãe em outro capítulo. Um pai severo pode ter recebido cuidado da alma que agora chega como seu filho. Através dessas trocas, a compaixão se aprofunda. Visto através de múltiplas vidas, um padrão pode ser sentido de vários lados. Cada encarnação começa como uma arquitetura viva, com fortes intenções e vários caminhos prováveis. Escolha e maturidade ainda importam. Integrada ao design está uma flexibilidade misericordiosa, porque a jornada humana está viva, ela respira e muda. Cercando cada nascimento, a assistência de seres fora da visão humana. Guias orientam a alma antes da encarnação. Membros do mesmo grupo de almas se voluntariam para cruzar caminhos em estágios específicos. Toda alma sincera permanece acompanhada. A companhia existe em níveis que a mente superficial raramente registra, moldando silenciosamente reuniões e reconhecimentos. O reordenamento dos dias atuais torna-se mais fácil de entender através desta lente. Laços que se tornam mais finos podem já ter entregado o que vieram entregar. Pessoas que retornam podem pertencer a fases posteriores. Amizades que se aprofundam rapidamente podem carregar o tom de velhos companheiros se encontrando novamente. Os relacionamentos estão sendo classificados de acordo com o que foi concluído e o que está pronto para começar. Gentileza é necessária. O alívio vem com uma visão mais ampla. As circunstâncias iniciais podem ser honradas pelo papel que desempenharam sem serem definições permanentes. A infância pode ser reconhecida como o ato de abertura de uma jornada mais longa. Desejamos falar sobre a família de alma em sua forma mais ampla. O lar de nascimento introduz apenas a primeira camada de companhia. Abaixo de sobrenomes e casas compartilhadas, há um círculo mais antigo operando silenciosamente. Família, no sentido profundo, vai muito além da biologia. Linhagens sanguíneas introduzem o elenco recorrente, mas essas almas nem todas chegam em papéis idênticos. Um irmão pode ter atuado uma vez como pai ou companheiro. Uma irmã pode retornar carregando conforto ou a força necessária para trazer qualidades enterradas à vista. A variação de papéis é uma das maneiras pelas quais o aprendizado se torna completo. Através dos laços entre irmãos, exemplos claros de design de alma podem ser vistos. Uma criança pode estabilizar o lar mantendo uma natureza calma. Outra pode quebrar hábitos herdados. Uma terceira pode carregar sensibilidade incomum, trazendo material familiar oculto à superfície. Cada uma frequentemente carrega uma função distinta. Almas mais velhas dentro de um círculo familiar frequentemente chegam usando disfarces muito comuns. Uma criança que parece quieta pode estar carregando imensa firmeza. Um parente que parece difícil pode ser aquele que ensina limites firmes. Através desses arranjos, a família de alma não busca perfeição no sentido humano. Crescimento, equilíbrio e compaixão estão mais próximos do propósito. O contraste frequentemente tem um lugar. Algumas almas concordam em pressionar umas às outras para trazer material oculto à superfície. A pressão pode expor onde a aprovação foi buscada ou onde o autoabandono foi normalizado. Vistas de altitude maior, essas trocas são oportunidades para ambas as almas evoluírem. Nada disso pede desculpa de comportamento prejudicial. O que oferece é um quadro maior através do qual a complexidade pode ser compreendida. Além do lar, a amizade torna-se uma das maneiras mais claras pelas quais os grupos de alma se revelam. Os anos escolares frequentemente reúnem almas que viajaram juntas antes. Esses encontros podem começar com facilidade surpreendente
ou confiança imediata. A amizade oferece um ambiente menos estruturado que a família, permitindo que um tipo diferente de acordo se desdobre. A mentoria também pertence a este padrão. Um professor pode aparecer brevemente e redirecionar todo um caminho de vida. Colegas podem servir como espelhos. Colaboradores podem ativar talentos que esperavam pela companhia adequada. Mesmo rivais podem pertencer ao mesmo grupo, porque a oposição às vezes empurra uma pessoa em direção ao seu melhor trabalho. A família de alma não é feita apenas daqueles que confortam. Ela também inclui aqueles que convocam, refinam e despertam. O reconhecimento em tais reuniões frequentemente chega antes que a razão possa explicá-lo. A conversa pode parecer retomada em vez de iniciada. Uma pessoa pode parecer familiar mesmo quando nada na biografia atual explica o porquê. O ser interno reconhece o outro antes que a mente alcance. Facilidade inesperada é apenas um sinal. Atrito incomum pode sinalizar importância também. Certos companheiros agitam cada lugar não resolvido dentro de uma pessoa. Carência ou padrões de controle começam a se mostrar claramente. Frequentemente, o relacionamento mais exigente torna-se aquele através do qual o maior autoconhecimento é ganho. Um vínculo pode ser sagrado sem ser confortável. Cada companheiro serve a uma função. A proteção pode chegar através do amigo que permanece firme durante convulsão. A provocação pode vir através da pessoa que se recusa a deixá-lo permanecer menor. A restauração de dons aparece através de alguém que vê um talento em você antes que você esteja pronto para reivindicá-lo. Almas lembrete reativam uma memória interna de quem você tem sido através de muito mais que um capítulo. Nem todos os laços são construídos para igual duração. Laços de razão podem ser breves e exatos. Uma pessoa entra, entrega algo essencial e então o relacionamento se solta. Companheiros sazonais permanecem mais tempo, acompanhando uma fase específica. Laços de uma vida inteira carregam um alcance mais amplo. Nenhuma categoria é superior. O valor da alma é medido pela relevância e transformação mútua, não apenas pela duração. Companheiros sazonais merecem respeito especial, porque os humanos frequentemente os mal entendem. Uma conexão pode parecer significativa e ainda assim não ser projetada para permanecer por toda a jornada. Uma vez que o trabalho foi completado, a deriva pode começar e a personalidade pode interpretar isso como perda. Uma visão mais ampla conta outra história. Alguns relacionamentos mais importantes são temporários, precisamente porque seu propósito é focado. A conclusão raramente se anuncia com espetáculo. O silêncio pode ser um sinal. Valores alterados ou o desbotamento da relevância mútua podem indicar que uma tarefa atingiu seu fim natural. Almas maduras aprendem a notar isso sem rotular ninguém como errado. O término não apaga o valor. A gratidão permite abençoar o que foi compartilhado sem fingir que deve permanecer inalterado para sempre. O amor no nível profundo não desaparece porque dois caminhos não estão mais em paralelo. As almas se reconectam de outras maneiras. A liberação pode ser um ato de respeito. Ela honra o que foi dado, aprendido e terminado. A facilidade sozinha não é a melhor medida de alinhamento. O discernimento claro pergunta: o que este vínculo está trazendo à tona em mim? E esse movimento leva em direção à honestidade maior e maior plenitude? Reações fortes não precisam ser temidas. Frequentemente são sinais mostrando onde a atenção é necessária ou onde um hábito não serve mais. A rotação de papéis dá aos relacionamentos sua qualidade em camadas. Antigos pais podem retornar como filhos. Antigos aliados podem retornar como competidores.
Amantes de uma era podem reaparecer como amigos, que ajudam a restaurar confiança sem repetir o velho padrão. Visto através de vários capítulos, a família de alma parece menos um elenco fixo e mais um conjunto vivo, no qual todos assumem posições diferentes para que a compreensão plena se torne possível. Salvar alguém além do escopo do acordo pode manter ambas as almas circulando em um ciclo antigo. O apoio oferecido com clareza difere de resgatar. O cuidado dado com respeito próprio difere da autoanulação. A lealdade saudável difere de permanecer apegado ao que foi concluído. Nem toda pessoa que entra em sua órbita está pedindo para ser carregada. A compaixão sábia sabe como dar, pausar e recuar sem fechar a porta interna da boa vontade. Através do planeta, outra camada de agrupamento de alma se revela. Um grande número de sementes estelares entraram na Terra como parte de arranjos mais amplos que nunca foram projetados para permanecer em uma rua ou cidade. Sua colocação foi ampla de propósito. Suas tarefas foram espalhadas em diferentes culturas e idiomas para que o que carregam pudesse ser tecido através do coletivo humano em mais de um lugar ao mesmo tempo. Da visão humana, isso pode parecer espalhamento. Da visão da alma, é um padrão vivo com precisão extraordinária. Um grupo com uma tarefa compartilhada nem sempre pode fazer seu trabalho reunindo-se cedo. A colocação ampla permite que a influência se mova através de muitos canais. Uma alma nasce em uma cidade grande e aprende firmeza em meio ao ruído. Outra entra em terra rural e se sintoniza com ciclos da natureza. Uma terceira vem através de um lar rígido, aprendendo como preservar a integridade interna. Cada uma carrega uma parte da tarefa para o ambiente exato onde fará o maior bem. A colocação dentro de tal padrão raramente é acidental. A região geográfica afeta as lições que uma pessoa encontra. A cultura influencia o idioma e o ritmo. O cenário econômico molda que tipos de desenvoltura devem ser desenvolvidos. Tudo se torna parte da preparação maior. A distância na superfície diz pouco sobre a proximidade real. Almas ligadas através de uma missão compartilhada permanecem unidas através de seu ser maior, mesmo enquanto suas identidades humanas crescem sem memória consciente umas das outras. A variação nos tempos de despertar é parte da arquitetura. O escalonamento mantém o grupo de não se mover em uma única onda. Um membro mantém o padrão, enquanto outros ainda estão se tornando prontos. O sono torna-se um dos primeiros lugares onde esses links podem ser sentidos novamente. Durante a noite, a personalidade afrouxa seu aperto e a comunicação profunda torna-se mais fácil. Algumas almas se encontram em salas de aula sutis. Certas pessoas sonham com conselhos, símbolos ou companheiros desconhecidos que parecem conhecidos. Tais experiências não são fragmentos aleatórios. Frequentemente são parte do grupo de alma começando a restabelecer contato muito antes da reunião externa se tornar possível. A troca telepática também desempenha um papel maior que a maioria percebe. Um pensamento abrupto sobre alguém distante, uma atração por um local nunca antes considerado, um toque interno para ler certo material, podem servir como maneiras de o grupo se reunir. A alma frequentemente alinha o caminho muito antes da personalidade entender por que está sendo atraída. Caminhos digitais tornaram-se instrumentos através dos quais este design distribuído pode se expressar visivelmente. Uma pessoa em uma parte do mundo pode encontrar outra através de vasta distância, através de escrita compartilhada ou uma recomendação inesperada. No entanto, a tecnologia não é a causa real. A causa profunda é o acordo subjacente. Uma vez que um grupo de alma atinge certo estágio de prontidão,
os meios de conexão começam a se apresentar com mais frequência. O despertar escalonado merece compreensão, porque a impaciência surge naqueles que começaram a se lembrar cedo. Uma alma pode passar anos se perguntando onde estão suas pessoas. Enquanto isso, outros dentro do mesmo grupo ainda estão imersos em deveres familiares ou maturação emocional. A demora não é negligência. A demora é frequentemente preparação. A reunião prematura pode limitar o que cada pessoa deveria aprender sozinha. Uma reunião tardia não é menor que uma precoce. Frequentemente é mais forte porque cada pessoa chega com mais profundidade. A pressão nos primeiros anos serve como treinamento. Uma semente estelar que cresce sentindo-se diferente do mundo não está automaticamente deslocada. Frequentemente, essa diferença desenvolve autoconfiança e escuta interna. A saudade de não pertencer totalmente aonde se começou pode se tornar parte da preparação para o serviço posterior. A alma aprende como se manter em sua própria natureza antes mesmo que o grupo mais amplo comece a aparecer. A saudade sem um objeto claro é outro sinal comum. Alguém pode sentir nostalgia por um lugar que nunca visitou ou atração por certas estrelas e culturas antigas sem razão óbvia. O ser profundo reconhece essas coisas como traços de memória mais ampla. Esses traços ajudam a alma a lembrar que seu capítulo terreno pertence a algo maior, e esse lembrar estabiliza uma pessoa através de períodos de isolamento. O serviço na Terra não é realizado apenas por professores públicos ou líderes visíveis. Membros ocultos são tão essenciais. Uma pessoa ancora a estabilidade dentro de um sistema familiar. Outra cria filhos que carregarão a próxima camada do trabalho. Outra molda estruturas mais justas dentro dos negócios ou educação. Uma alma mais quieta pode manter bondade em um lugar onde a aspereza se tornou normal. Nenhum papel está acima de outro. A geografia importa cada vez menos uma vez que esse arranjo maior ativa. Em alguns casos, a viagem é parte do design. Em outros, a mudança ocorre internamente primeiro, e os companheiros adequados aparecem sem realocação dramática. O grupo encontra uns aos outros através de ajustes internos, tanto quanto através de rotas externas. Uma pessoa se torna mais disponível para o que a corresponde, e então o mundo externo se reorganiza. A demora tem valor por outra razão. A solidão refina o discernimento. Longas fases sem companhia óbvia podem remover a fantasia e a projeção, deixando uma pessoa capaz de reconhecer a coisa real quando finalmente aparece. O tempo sozinho ensina a diferença entre intensidade e relevância, entre fascinação e pertencimento real. Essas distinções tornam-se inestimáveis porque o padrão distribuído não se reúne através da pressa. Ele se reúne através da crescente clareza. A fonte nunca perde o rastro de qualquer fio dentro deste design. Uma alma não perde seus verdadeiros companheiros porque um trem estava atrasado ou porque anos se passaram em aparente separação. Acordos de alma maiores não funcionam dessa maneira. Reuniões relevantes reaparecem. Links necessários são reintroduzidos. Conexões inacabadas circulam de volta em formas que podem ser reconhecidas. Eventualmente, a teia distribuída começa a se mover para uma nova fase. A colocação inicial fez seu trabalho. A solidão fez seu trabalho. A distância fez seu trabalho. Depois disso, o padrão se torna mais visível e o que antes estava espalhado começa a se reunir em círculos mais definidos, onde os companheiros para o próximo estágio podem finalmente reconhecer uns aos outros e começar a construir juntos. O padrão mais amplo assume rostos humanos. Círculos anteriores prepararam o terreno para esta fase. O lar de nascimento deu as primeiras lições. A amizade revelou companheiros recorrentes.
e longos períodos de separação treinaram a alma para se manter em sua própria natureza antes que os companheiros do capítulo ascendente começassem a aparecer. Por volta deste momento, uma pessoa geralmente já passou por experiência suficiente para reconhecer a diferença entre atração superficial e relevância profunda. O reconhecimento frequentemente chega com velocidade incomum. Um vínculo pode começar em circunstâncias comuns e ainda carregar o sentimento de que o tempo colapsou, que a familiaridade retornou sem esforço. A conversa pode parecer retomada, com a troca se movendo rapidamente para a profundidade compartilhada e honestidade mútua. Símbolos compartilhados podem aparecer ao redor dessas reuniões como fios de confirmação que ajudam o eu humano a notar o que a alma já reconheceu. Sob essa familiaridade rápida, jaz um acordo prévio, geralmente formado muito antes do nascimento, no qual certas almas concordaram em se encontrar mais tarde, após limiares específicos terem sido cruzados. Nem todo encontro forte pertence a essa camada específica. A intensidade sozinha não define um grupo de ascensão. Certos companheiros entram como ativadores, carregando o tom preciso que desperta a memória adormecida. Outros chegam como estabilizadores, ajudando alguém a permanecer coerente através da expansão. Ainda outros servem como tradutores, pegando o que é conhecido internamente e ajudando a trazer para a forma. Alguns se tornam construtores, aqueles com quem projetos começam e comunidades tomam forma. Porque este círculo posterior se reúne ao redor da fase ascendente da jornada, os membros são ligados menos pelo conforto da velha personalidade e mais pela relevância atual. Antes que tais pessoas apareçam de maneiras duradouras, laços mais antigos frequentemente precisam revelar suas lições completas. Somente após certas velhas lealdades terem sido vistas claramente é que o espaço se abre para a reunião posterior. Longos períodos de aparente demora são frequentemente o período em que o solo está sendo preparado, a personalidade está sendo suavizada e a alma está aprendendo como reconhecer suas pessoas sem entregar esse reconhecimento à fantasia ou urgência. Uma vez que a preparação interna atinge uma maturidade particular, os pontos de encontro começam a ativar com precisão maior. Material da infância pode precisar assentar antes que esses companheiros sejam reconhecidos limpa e claramente. Treinamento profissional pode ser necessário em alguns casos. A cura privada pode precisar de sua própria estação também. Mesmo a realocação geográfica às vezes pertence ao arranjo. Nada disso torna os laços anteriores falsos. Deixar um velho círculo ainda pode trazer tristeza, mesmo quando a alma sabe que a conclusão foi alcançada. A culpa pode manter uma pessoa parada em arranjos concluídos muito além de seu fim natural. A lealdade pode ser confundida com autoanulação. O pensamento humano frequentemente assume que ficar é sempre mais amoroso que seguir em frente. No entanto, há momentos em que o ato mais gentil é a liberação honesta e a disposição de deixar um capítulo concluído fechar. Durante essa reunião posterior, sinais tendem a se acumular em camadas, dando ao eu humano confirmação suficiente para confiar no que está se desenrolando. Sonhos recorrentes podem servir como pontes iniciais. O timing estranho também merece respeito, já que algumas reuniões ocorrem precisamente na borda de uma grande mudança. Convites repentinos podem abrir o que anos de esforço não puderam. A utilidade mútua oferece um dos indicadores mais claros de que um vínculo pertence a essa camada, porque o relacionamento ajuda ambas as almas a se tornarem mais disponíveis para o que vieram contribuir. A intensidade sozinha prova muito pouco. A projeção pode facilmente se apegar à linguagem espiritual. A firmeza torna-se um guia muito melhor que o drama. O que é genuinamente alinhado tende a se manter,
aprofundar e se provar através da consistência e respeito mútuo. A reciprocidade mostra se a ponte é real. A verdadeira companhia carrega troca, escuta e participação mútua, em vez de extração unilateral. A distância física não impede que esses grupos funcionem. O contato periódico pode ser suficiente quando o acordo subjacente é forte. A comunhão interna pode continuar mesmo através do silêncio. Gradualmente, a pessoa percebe que a reunião posterior não é sobre colecionar relacionamentos impressionantes, mas sobre encontrar as almas cuja presença apoia diretamente o próximo nível de honestidade, serviço e participação na mudança mais ampla que se move através da humanidade. Esse reconhecimento também explica por que outros laços começam a se soltar, por que velhos ambientes parecem menores e por que a classificação dos relacionamentos se torna um dos sinais mais claros de que um novo capítulo já começou a se abrir. A partir daí, o reordenamento torna-se impossível de perder. Uma pessoa começa a notar que algumas conversas pedem esforço demais para sustentar, que certos ambientes não se encaixam mais da mesma maneira e que um novo tipo de honestidade está pressionando para cima por dentro. Este estágio pode parecer terno ou desorientador no início, não porque algo tenha dado errado, mas porque o reordenamento é um dos sinais mais claros de que uma alma entrou em uma nova passagem. Durante fases anteriores, os relacionamentos frequentemente se reúnem ao redor da familiaridade ou necessidades práticas. Fases posteriores trazem um critério diferente. A relevância sobe. A mutualidade torna-se mais fácil de reconhecer. Algumas pessoas continuam porque o lugar delas permanece ativo. Outras começam a derivar, não porque a afeição fosse falsa, mas porque o trabalho entre vocês já foi trocado. Velhas estruturas raramente se soltam de uma vez. Primeiro vem o sentido sutil de que algo está mudando. Depois, pistas repetidas começam a se mostrar. O contato pode se tornar menos natural. Um padrão de se exceder pode finalmente se tornar visível. Às vezes, a alma revela a conclusão através da fadiga. Em outros lugares, através da clareza repentina. A divergência é uma das características centrais desta fase. Duas pessoas podem cuidar uma da outra e ainda assim começar a se mover em diferentes profundidades ou velocidades. Uma pode dar boas-vindas à mudança, enquanto a outra permanece devotada a estruturas familiares. Nenhuma das pessoas precisa se tornar o vilão nessa separação. A clareza importa. Uma leitura honesta da divergência permite que cada alma continue sem forçar a mesmice, onde a mesmice não existe mais. Para sementes estelares e aqueles que carregam uma natureza baseada no serviço, esta é frequentemente a parte mais difícil, porque cuidar profundamente pode borrar o discernimento. A compaixão pode se transformar em superfuncionamento. A paciência pode escorregar para a autoanulação. A alma, no entanto, não mede o amor através da autoanulação. Amar alguém nem sempre requer permanecer na mesma proximidade ou o mesmo papel para sempre. Às vezes, a forma mais limpa de amor é liberação, espaço e bênção. A culpa frequentemente aparece quando essa realização se torna inevitável. Um relacionamento pode ter sido importante e ainda assim estar concluído em sua forma anterior. Você pode ter ajudado alguém e ainda assim não ser designado para carregá-lo indefinidamente. O que parece perda na superfície é frequentemente conclusão no nível profundo. A conclusão não apaga o valor do que ocorreu. A conclusão simplesmente significa que a troca central foi feita para esta passagem da jornada. O luto merece um lugar aqui, porque o corpo humano e o mundo emocional sentem os finais profundamente. Esse lamento não é prova de que o movimento está errado.
o luto é frequentemente a ponte entre uma estrutura interna e outra. A tristeza honesta tem dignidade. Tal tristeza não se opõe ao crescimento. De fato, ela frequentemente permite que o crescimento prossiga de forma limpa. Um tipo de luto mais silencioso também pode surgir ao redor da identidade. Algumas pessoas se conheceram através do papel que desempenharam para os outros: o ajudante, o mediador, o estável. À medida que o reordenamento se move, esses papéis começam a se soltar também. Sem eles, uma pessoa pode brevemente se perguntar quem ela está se tornando. Esse espaço intermediário pode parecer nu. No entanto, é fértil. Uma vez que velhos papéis caem, a natureza mais profunda tem a chance de emergir. Padrões de resgate exigem visão especialmente cuidadosa. Uma alma compassiva pode se tornar tão acostumada a sentir a dor dos outros que confunde responsabilidade com proximidade. O impulso de salvar pode se disfarçar de devoção. No entanto, o resgate sem fim frequentemente impede o encontro verdadeiro. É por isso que o salvacionismo pode manter velhos círculos ativos muito depois de seu fim natural. A sabedoria não fecha a porta interna para a boa vontade. Quanto mais clara uma pessoa se torna, menos misturado seu cuidado é com compulsão ou culpa. O cuidado limpo pode desejar o bem a alguém sem gerenciar seu caminho. O cuidado limpo pode recuar sem punir ou crescer frio. Tal maturidade é um dos grandes limiares no reordenamento. Uma vez aprendida, essa distinção muda todo o relacionamento a partir daí. Retornos também são parte dessa classificação. Nem toda conexão antiga que reaparece está sendo reintroduzida para renovação permanente. Algumas retornam para fechamento. Algumas retornam para testar se o velho padrão ainda o governa. Outras reentram simplesmente para que a alma possa completar uma frase inacabada ou reconhecer que o que antes detinha poder não detém mais. Aqueles que estão verdadeiramente continuando com você para o próximo capítulo tendem a mostrar certas qualidades ao longo do tempo. Eles não pedem que você encolha para preservar o vínculo. Eles não exigem confusão contínua. Mesmo onde o desafio existe, a troca ainda contém construção, honestidade e reciprocidade. A presença deles apoia o movimento. O respeito deles fortalece a integridade. A coragem torna-se essencial porque alguns finais não serão coletivamente validados. Sistemas familiares podem resistir aos seus limites mais claros. O mal-entendido externo pode fazer uma pessoa duvidar do que sabe internamente. No entanto, o reordenamento requer fidelidade ao que é real agora, não ao que antes mantinha todos confortáveis. Há também uma dimensão coletiva mais ampla. À medida que a humanidade se move através de um grande reordenamento, os relacionamentos pessoais tornam-se um dos primeiros lugares onde a mudança maior pode ser sentida. As pessoas se reorganizam antes que as instituições o façam totalmente. O capítulo atual não é apenas sobre ajustes emocionais privados. É sobre colocação. É sobre a reunião de pessoas em arranjos que combinam com o que elas estão aqui para ajudar a trazer à tona. Eventualmente, a turbulência da classificação dá lugar a um padrão mais calmo. O espaço começa a aparecer onde antes parecia apenas perda. Novas conversas começam a carregar mais profundidade. As pessoas alinhadas com seu capítulo atual se tornam mais fáceis de reconhecer. Sua própria postura interna cresce mais firme. A capacidade retorna, a simplicidade retorna. Então, o que antes parecia subtração dolorosa começa a se revelar como preparação, como refinamento e como a limpeza do caminho para o próximo estágio. À medida que o caminho se abre após tanta classificação,
o que se torna mais fácil de ler é a maneira pela qual os próximos companheiros começam a se apresentar. Almas que pertencem ao mesmo estágio de crescimento geralmente anunciam sua presença através de repetição, utilidade e uma crescente calma dentro do relacionamento. Através desta fase, os sinais são frequentemente mais simples que as pessoas esperam. Um nome aparece mais de uma vez, um convite retorna, um assunto começa a chamar novamente através de livros ou conversas. Gradualmente, uma pessoa começa a notar que certas trocas a deixam mais clara, mais honesta, mais assentada e mais disponível para o que sabe que veio contribuir. Os verdadeiros companheiros para um novo estágio raramente exigem que você abandone seu próprio centro. Algo mais limpo tende a acontecer, onde a conversa se aprofunda, o respeito próprio permanece intacto e o vínculo abre espaço para mais de quem você realmente é. Sob essa clareza, há frequentemente reconhecimento mútuo. Através da reciprocidade genuína, ambas as pessoas começam a participar do que está se abrindo. Dentro do espaço do sonho, muito deste reagrupamento começa muito antes de o arranjo externo alcançar. Além dos sonhos, formas mais sutis de comunicação continuam ao longo do dia. Um toque forte para entrar em contato pode aparecer sem qualquer causa óbvia. Impressões telepáticas podem se mover através dessas trocas. A paciência torna-se profundamente valiosa aqui, porque a personalidade preferiria frequentemente definição imediata. A alma quase nunca responde a tudo de uma vez. O que ela geralmente fornece é o suficiente para o próximo passo, permitindo que o reconhecimento cresça através da experiência, em vez de fantasia. Sob essa abordagem mais sábia, a importância não é mais confundida com a permanência. Algumas pessoas chegam como arautos, abrindo uma porta. Algumas aparecem como estabilizadores para uma passagem exigente. Algumas permanecem por anos como construtores. Outras viajam uma extensão mais curta e então continuam. O valor do vínculo reside na precisão do que ele traz. Os grupos de serviço frequentemente se reúnem em camadas. Uma camada ajuda a limpar o passado, trazendo mágoas antigas à vista. Outra camada estabiliza o presente, ajudando uma pessoa a confiar em sua orientação profunda. Uma camada adicional começa a construir o que vem a seguir através de parceria e ofertas compartilhadas. Esperar que uma alma faça todos os 3 trabalhos pode criar confusão, enquanto apreciar a sequência pode trazer alívio. A distância permanece um fator menor que a maioria imagina. Companheiros de alma para um capítulo atual podem viver longe e ainda participar diretamente no que está se desenrolando. A proximidade externa tem valor. Ainda assim, o pertencimento verdadeiro não é medido apenas pela proximidade física. A evidência prática importa tanto quanto o reconhecimento interno. O que cresce ao redor da conexão frequentemente lhe dirá mais que a primeira impressão. O seu trabalho se torna mais fundamentado? A sua honestidade se aprofunda? As decisões se tornam mais limpas? O relacionamento convida à maturidade ou continua revivendo a incerteza sem fim? À medida que esse discernimento se fortalece, uma maneira diferente de caminhar torna-se disponível. Convites não são mais aceitos por velho reflexo. O sim interno torna-se mais claro, e o não interno também. Limites mais limpos então tornam a próxima reunião mais fácil, porque aqueles que pertencem ao capítulo atual podem realmente encontrá-lo quando seus dias não estão cheios de manutenção do que já terminou. Frequentemente, o próximo capítulo começa antes que a personalidade esteja totalmente convencida. Sinais se acumulam. Conversas continuam se abrindo. Recursos aparecem. Novos círculos começam a se formar ao redor da sinceridade compartilhada e trabalho compartilhado.
Com o tempo, o que antes parecia improvável começa a parecer inteiramente natural. Nenhuma alma sincera está caminhando através desta fase desacompanhada. Em algum lugar, companheiros designados para seu capítulo atual também estão sendo preparados, também sendo esclarecidos, também sendo guiados através de sua própria classificação e seu próprio aprendizado sobre como a companhia limpa realmente se parece. Alguns estão mais perto do que você percebe. Alguns já são conhecidos, mas ainda não reconhecidos plenamente. Alguns ainda estão se aproximando através de rotas que fazem sentido perfeito da visão maior. A fonte não perde o que pertence junto. A demora não é igual à ausência. A distância não é igual à desconexão. O silêncio não é igual ao erro. Através de tudo isso, o que serve melhor é uma disposição firme de notar, responder e permanecer ensinável. O reconhecimento genuíno de grupo de alma não requer reivindicações dramáticas. Ele pede atenção, humildade e confiança suficiente para seguir o que continua se provando através de repetição, utilidade e crescente simplicidade. A vida se torna muito menos confusa uma vez que você para de exigir que todo vínculo explique todo o caminho e começa a permitir que cada relacionamento revele o dom específico que ele carrega. É assim que o próximo capítulo se abre limpa e claramente. É assim que suas pessoas se tornam visíveis. É assim que o futuro começa a tomar forma de maneiras comuns, fundamentadas e inconfundíveis. Da nossa visão, o grande conforto nesta fase é que nada essencial está acontecendo por acidente. As reuniões, os retornos, os finais, as colaborações renovadas e até os períodos de espera pertencem a uma orquestração maior, cujo propósito não é oprimir você, mas colocá-lo entre aqueles com quem seu próximo trabalho, sua próxima honestidade, seu próximo serviço e sua próxima expansão podem realmente se desenrolar. Uma vez que isso é compreendido, há menos esforço, menos agarramento e muito mais apreço pela inteligência silenciosa que se move através de cada passo. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu o deixo agora. Eu sou Tia de Arcturus.